bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que inclui a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá! Se vamos falar de proteção internacional dos direitos humanos e de sistemas regionais, como o Sistema Interamericano, é importante antes fazer uma breve contextualização. Ao todo, são 3 sistemas regionais de proteção dos direitos humanos que existem: o Sistema Europeu, o Sistema Africano e o Sistema Interamericano, que é o que nós vamos estudar hoje aqui. Bem, cada um desses sistemas possui uma estrutura própria, apesar de possuírem algumas semelhanças, também possuem diferenças, e a sua atuação, como a própria ideia já diz, é regional, isso é direcionada a apenas um grupo específico de países. Também existe a proteção internacional dos direitos humanos global, isso é, aquela ligada ao próprio sistema ONU. Então, essa proteção global ela vai se referir a todos os países que compõem o sistema ONU, e ela não, na verdade, ela não vai conflitar com os sistemas regionais por possuírem caráteres distintos. Os sistemas regionais, eles possuem majoritariamente um aspecto jurídico, isso é, eles são formados por comissões ou cortes regionais que vão avaliar se em determinado caso o Estado violou matérias atinentes aos direitos humanos. Ao contrário do sistema global, o sistema global possui um caráter eminentemente político, isso é, são redigidos tratados, são feitas resoluções, mas não há propriamente um contencioso internacional global especificamente direcionado a matérias de direitos humanos. Isso também não quer dizer que os sistemas regionais não possuem um aspecto parcialmente político. Eles também podem emitir resoluções, principalmente quando pensamos no sistema interamericano, que emite resoluções sobre temas gerais. Por exemplo, a Resolução 1 de 2020 da Comissão Interamericana foi sobre a proteção dos direitos humanos no contexto da pandemia de Covid-19. Aquela resolução ela possui um caráter eminentemente de soft law, isso é, uma indicação das condutas que os países deveriam adotar no contexto da pandemia. E tem como base as normas do sistema interamericano, especificamente a Convenção Americana, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas, de toda forma, no geral, o principal aspecto dos sistemas regionais é essa possibilidade de um contencioso internacional em matéria de direitos humanos, que no caso do sistema interamericano vai se dar inicialmente pelo acionamento da Comissão Interamericana e, na sequência, pela Corte Interamericana. E o sistema global de proteção dos direitos humanos possui esse aspecto primordialmente político. Bem, então vamos agora conversar um pouco mais sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Como eu disse, ele é composto pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas antes da gente discutir um pouco mais sobre o funcionamento desses 2 órgãos, importa destacar o surgimento do próprio Sistema Interamericano. O marco inicial dele foi em 1948, com a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Essa declaração surgiu a partir da 9ª Conferência Interamericana que aconteceu em Bogotá. Bem, esse foi o primeiro passo do surgimento do sistema interamericano, mas a sua conformação, como temos atualmente, tem como marco, em 1969, a Convenção Americana, que é também conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, que foi a cidade
em que foi celebrada a Convenção Americana. Ela entrou, né, em vigor em 1978, quando atingiu o número mínimo de ratificações. Importa considerar aqui o momento vivenciado, então, pela América Latina como um todo. Isso é, um período em que muitos estados estavam superando momentos de ditaduras e, né, implementando governos democráticos. Por sua vez, o Brasil ele passou, né, a fazer parte desse sistema, ele ratificou a Convenção Americana somente em 1992. É compreensível esse momento histórico, né, considerando que o Brasil passou por um período ditatorial de 64 a 85. Período ditatorial esse que não é conhecido por seu apreço à proteção dos direitos humanos. E o Brasil ele também reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos somente em 1998. O sistema interamericano como um todo, ele tem como base, né, esses dois documentos, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Convenção Americana, o Pacto de San José da Costa Rica. Mas também existem outros documentos que formam, né, o rol de direitos ali protegidos pelo sistema interamericano. São eles: além, né, da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e da Convenção Americana de Direitos Humanos, temos o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, também conhecido como Protocolo de San Salvador, o protocolo à Convenção Americana de Direitos Humanos para a abolição da pena de morte, a Convenção Americana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, a Convenção Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, a Convenção Interamericana sobre desaparecimentos forçados. Então, são todos esses documentos que, em conjunto, constroem o rol de direitos e garantias protegidos por meio do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O objetivo do sistema é construir, né, uma comunidade em que valores como a justiça social e a proteção dos direitos humanos sejam predominantes. Um detalhe importante de se ressaltar é que nem os Estados Unidos nem o Canadá ratificaram ou assinaram a Convenção Americana. Isso significa que a eles não se aplica a competência, né, da Corte Interamericana, e mesmo a competência da Comissão Interamericana é restrita, é aplicável somente naquilo que é anterior à própria Convenção Americana. Bom, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como eu já mencionei, ele possui, né, dois principais órgãos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos primeiro trabalhar a Comissão Interamericana. Ela foi criada pela OEA, isso é, pela Organização dos Estados Americanos, em 1959. Então, ela foi criada para ser o principal, né, órgão da OEA em matéria de direitos humanos, para verificar, né, o cumprimento das normas de direitos humanos nos Estados-membros e também para fornecer consultoria à OEA em matéria de direitos humanos. Apesar dela ser um braço da OEA, é importante ressaltar a histórica autonomia da Comissão Interamericana. Então, historicamente, foi assegurado à Comissão Interamericana a possibilidade de definir o seu próprio secretário executivo, por exemplo, a possibilidade de se autogerir
independente de pressões políticas da OEA. Essa garantia, né, é fundamental para um organismo que busca, né, garantir a proteção dos direitos humanos na região. Isso porque não vai ficar sujeita a interferências políticas de maiorias governamentais ocasionalmente formadas. Então, por isso, apesar da OEA, né, ter criado a CIDH como um de seus membros, assim como parte de sua estrutura, sempre foi assegurada à Comissão Interamericana autonomia para gerir os casos, autonomia para gerir a sua estrutura, autonomia de funcionamento. Bem, a Comissão Interamericana, então, seu funcionamento é baseado em 3 pilares. O primeiro é a possibilidade de indivíduos apresentarem petições individuais à comissão. Tanto indivíduos como organizações não governamentais reconhecidas em pelo menos um Estado membro podem apresentar petições narrando violações de direitos humanos em um país da região. Essa petição ela pode ser em nome próprio, então a própria vítima pode, né, apresentar determinada violação à Comissão Interamericana, mas também pode ser em nome de terceiros. Isso é uma outra pessoa narrando que tomou conhecimento de uma determinada violação de direitos humanos. O segundo pilar da comissão é o monitoramento de direitos humanos, né, do cumprimento ou violação em matéria de direitos humanos nos Estados-membros. Então, essa é uma responsabilidade constante da comissão de manter, né, essa estrutura de monitoramento independente da existência de peticionamentos individuais. Então, são 2 pilares que, na verdade, não excluem um ao outro. Então, independente, né, dos peticionamentos trazidos à CIDH, a própria comissão tem a responsabilidade de manter um monitoramento constante de temas de direitos humanos na região, para saber, né, se os estados estão ou não cumprindo com as normas regionais. E o terceiro pilar, a terceira forma de atuação da comissão é a manutenção de linhas temáticas. Então, assuntos que são de especial interesse da comissão e que também, né, são constantemente monitorados. Nós podemos dar como exemplo as comunidades tradicionais, né, a violação de direitos humanos de comunidades tradicionais, a violação de direitos humanos da população LGBTQI+, violações de direitos humanos baseadas em gênero, ou até mesmo a proteção de defensores de direitos humanos. Isso é, se aquelas pessoas que se dedicam à defesa dos direitos humanos estão sendo protegidas, né, por seus estados, ou, se ao contrário, estão sendo submetidas a ainda maiores, né, violações. Elas, por serem defensores de direitos humanos, estão em situação de risco. Esses são, né, alguns exemplos de linhas temáticas que a CIDH possui. Bom, para além disso, é importante destacar que a atuação da Comissão Interamericana ela é voltada primeiro a partir de um princípio pro homine, isso é, a interpretação dos dispositivos, né, das normas regionais em matérias de direitos humanos deve ser feita buscando garantir a maior proteção ao ser humano, aos indivíduos. Outro princípio que norteia a atuação da CIDH é a equidade de gênero. Isso é interessante de se observar até mesmo quando são lançados editais, né, de chamamento de especialistas para trabalharem na CIDH, sempre a questão de gênero é pontuada nos próprios editais. Então, a CIDH observa isso em seu escopo interno, para o seu próprio funcionamento, mas também ao decidir casos, ao, né, avaliar a situação de violações de direitos humanos na região. E um outro elemento norteador da atuação da Comissão Interamericana diz respeito à proteção de comunidades tradicionais e comunidades minorizadas nos diferentes estados da região. Então, esse também é uma vertente
que chama a atenção, né, que demanda um enfoque especial da Comissão Interamericana. Bom, importante observar também que na Convenção Americana que nós teremos, né, um norte inicial do funcionamento tanto da Comissão Interamericana como da Corte, apesar, né, das duas terem seus regimentos internos. O início, né, a estrutura básica de seu funcionamento está prevista na Convenção Americana, mas a competência da Comissão Interamericana é até anterior à própria Convenção Americana. Então, a sua competência não se resume ao que está ali na Convenção Americana, motivo pelo qual mesmo estados que não ratificaram a Convenção Americana pode, né, se ter a competência da comissão aplicada a eles. É uma competência mais restrita, que não vai dizer respeito, né, o que é tratado na Convenção Americana, mas só o que lhe é anterior. E essa competência pode dizer respeito ao monitoramento de temas de direitos humanos no âmbito da própria OEA. Então, né, não demandando a aplicação direta da Convenção Americana. Bom, vamos agora discutir um pouco, brevemente, sobre o procedimento de apresentação e tramitação de casos ante a Comissão Interamericana. Bom, para falarmos do processamento dos casos ante a Comissão Interamericana, primeiro precisamos considerar quais casos que podem ser levados à comissão. Então, primeiro, o Estado que alegadamente violou algum direito humano, né, ele precisa ter reconhecido a competência da Comissão Interamericana. Então, é preciso, né, pensar nos estados que ratificaram a Convenção Americana. Bom, agora vamos pensar em quais direitos supostamente violados que podem permitir que o caso seja levado à Comissão Interamericana. Não é qualquer direito humano, são aqueles direitos previstos nos tratados que compõem o sistema interamericano que nós já vimos na aula de hoje. Então, por exemplo, se nós tivermos um direito que não está previsto naquele rol, apesar de ser um rol muito extenso, o caso não poderá ser levado à Comissão Interamericana. Observe-se aqui que os tratados são aqueles específicos que regem o sistema interamericano. Tratados a nível global não podem ensejar um caso a ser levado à Comissão Interamericana. É preciso que o direito, né, cuja violação se pretende denunciar, esteja previsto em algum dos tratados específicos do sistema interamericano. Contudo, né, há uma certa coincidência entre os direitos, né, protegidos pela sistemática global de proteção dos direitos humanos e aqueles protegidos pelo sistema interamericano. Mas, de toda forma, é preciso fazer referência expressa às normas regionais. E aí, agora, podemos discutir quem são as pessoas legitimadas a levar o caso ante o sistema interamericano de direitos humanos. Primeiro, nós temos as pessoas, os indivíduos, né, que tiveram algum direito violado ou que queiram narrar alguma violência, uma violação a direito de terceiro. Podem também ser grupos de indivíduos, não precisa ser um particular específico, e também organizações não governamentais que sejam legalmente reconhecidas em ao menos um estado membro da OEA também vão poder, né, fazer esse peticionamento ante a Comissão Interamericana. A própria comissão, ela também pode dar início a um caso tome, né, conhecimento de alguma violação. Bom, agora vocês estão vendo aí um esquema, né, do processamento de um caso após a sua apresentação à Comissão Interamericana.
Esse esquema ele tem como base o próprio regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos, num primeiro momento, a apresentação da petição, que, né, tem que ter esses elementos que a gente acabou de discutir, que é dizer respeito a um direito presente nos tratados regionais, ter sido apresentado por um dos legitimados. E essa petição apresentada num primeiro momento, ela vai passar por uma revisão inicial, mas essa revisão, ela diz respeito apenas a aspectos formais. Então, vamos supor, não é possível que essa petição seja apresentada de forma anônima, por exemplo. Então, se estiver faltando o nome de quem quer apresentar a petição, é possível, né, que seja feito um pedido de complementação. A pessoa, ao apresentar a petição, ela pode pedir para se manter em anonimato, mas ela tem que fornecer os seus dados. A comissão, pelo menos, precisa saber quem está apresentando essa petição. É possível também que a comissão ela decida ou por dividir a petição, caso ela trate de diferentes fatos ou violações que não sejam diretamente conexas, ou até reunir petições que tratem de temas conexos. Na sequência, tem-se um julgamento preliminar de admissibilidade, que esse julgamento ocorrerá após uma manifestação preliminar do Estado, né, contra o qual é apresentada essa petição, e nesse julgamento inicial, a comissão vai avaliar, primeiro, se houve o esgotamento dos recursos internos da jurisdição do Estado. Isso porque a Comissão Interamericana ela não é uma quarta instância. Então, ela só pode ser acionada depois da pessoa, né, ter tentado resolver a violação de direitos humanos no âmbito interno. Essa necessidade ela vai poder ser afastada no caso dos estados que estiverem apresentando obstáculos injustificados para a solução da questão, ou que a questão esteja demorando um tempo irrazoável, arrazoado, para ser solucionada. Também é verificado se a petição foi apresentada dentro dos prazos. Então, vamos supor que a questão seja julgada internamente, mas em discordância com as normas regionais em matéria de direitos humanos. Então, a partir desse julgamento interno, a pessoa terá um prazo de 6 meses para apresentar a sua petição à Comissão Interamericana. Aqui, nesse momento, também vai ser avaliado se a petição apresenta uma duplicidade de processos, então se o caso já está sendo avaliado pela comissão, ou se existe alguma outra questão para ela não ser admitida. Aqui, nesse momento, não é feito um julgamento de mérito, é feito um julgamento apenas das condições, dos requisitos necessários para a apreciação da questão pela comissão. Na sequência, né, então a gente vai ter ou um julgamento pela admissibilidade ou pela inadmissibilidade. Se for pela inadmissibilidade, tem a extinção do processo. Se for feito um julgamento pela admissibilidade, é aberto um prazo para que as partes se manifestem sobre o mérito ou, né, sobre eventual interesse em uma solução amistosa, o que nem sempre é o caso. Após, né, a apresentação das alegações das partes, é feito um relatório pela comissão que vai, né, incluir os principais elementos do caso, incluindo as alegações das partes, as provas apresentadas, as informações obtidas em eventuais audiências ou até mesmo em investigações in loco que possam ter ocorrido. E assim é feito, então, um julgamento de mérito. Após esse julgamento, tem-se, né, um relatório em que vai indicar a procedência ou a improcedência do pedido. No caso da improcedência, tem-se o arquivamento. Mas no caso da procedência, é feito um relatório preliminar
que vai ser transmitido ao Estado. E nesse relatório preliminar, a comissão vai trazer proposições e recomendações para que o Estado cesse a violação dos direitos humanos em questão. Essas recomendações poderão ser cumpridas ou não, pelo Estado. E ele vai ter 3 meses para indicar para a comissão que, no mínimo, está dando o andamento necessário para o cumprimento das recomendações. Caso o Estado não cumpra ou não demonstre que está em vias de cumprir com as recomendações da comissão, nesse prazo de 3 meses, a comissão tem a possibilidade de encaminhar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, aqui nós já temos a principal via de acesso da Corte Interamericana, isso é, por meio de um julgamento inicial da Comissão Interamericana. Importante observar que nós temos como principal exemplo de cumprimento de recomendações da Comissão Interamericana, sem que o caso precisasse ser remetido à corte, o caso Maria da Penha, no Brasil, envolvendo o Brasil, que levou à promulgação da Lei Maria da Penha, que é uma das principais normas de proteção dos direitos das mulheres em relação à violência doméstica. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, vamos agora falar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte é composta por 7 juízes originários de Estados-membros da OEA. Sua sede é em San José da Costa Rica. Ela possui 3 funções, genericamente falando. A primeira delas é a contenciosa. Essa função contenciosa se divide em 2. Primeiro é de solucionar os casos contenciosos que chegam à corte. Lembrando que esses casos podem ser entre estados, um estado apresentando uma queixa contra outra, ou de indivíduos, organizações não governamentais, grupos de indivíduos que levaram seus casos à Comissão Interamericana e que, a partir de então, esses casos foram remetidos à Corte Interamericana. Então, a primeira perspectiva da função contenciosa é a solução desses conflitos, desses casos contenciosos que chegam à Corte. E o segundo viés dessa função é o de acompanhamento do cumprimento de suas sentenças. Diferentemente do sistema europeu de direitos humanos, por exemplo, o sistema interamericano ele não possui um órgão com função única de seguir, de acompanhar o cumprimento das sentenças da Corte. Então, é a própria Corte que acompanha esse cumprimento. A outra função da Corte é uma função consultiva em matéria de direitos humanos na região. E a terceira função é a de editar medidas protetivas quando necessário também na região. Bem, agora vamos também para um esquema do caminho que os processos seguem na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse caminho é um pouco parecido com o da Comissão Interamericana, que acabamos de ver, mas ele possui 2 momentos muito marcados, que é a fase escrita e a fase oral. Além disso, costumamos dizer que o procedimento ante a Corte Interamericana ele é propriamente jurídico, enquanto o procedimento ante a Comissão Interamericana ele é mais administrativo. Na verdade, ele é um misto entre administrativo e jurídico, possui esse caráter misto. Bom, vocês estão vendo agora o caminho que o processo vai seguir ante a Corte Interamericana. Então, primeiro nós temos a apresentação do caso à secretaria. Como eu disse, isso pode ser pela própria comissão, como nós já vimos, que a comissão pode encaminhar o caso à Corte Interamericana, ou por um estado, no caso de uma contenda entre estados. Aí nós temos um exame preliminar de submissão do caso pela presidência, também com aqueles requisitos formais,
e a notificação do caso pela secretaria. Essa notificação é enviada à presidência da corte, aos juízes, ao estado demandado, à Comissão Interamericana, se não for ela que tiver apresentado o caso, à vítima e a seu representante ou ao defensor interamericano. Na sequência, há uma fase de apresentação escrita de petições, argumentos e provas pela suposta vítima, que tem um prazo de 2 meses. E na sequência é apresentada a contestação do Estado, que também vai ter 2 meses para apresentar essa contestação. E a contestação deve incluir as exceções preliminares. Também, nesse momento, podem ser solicitados outros atos referentes ao procedimento escrito à presidência. E também podem ser apresentados amicus curiae por entidades que trabalhem, entidades e especialistas no tema que verse aquele caso. Na sequência, dar-se início ao procedimento oral, com inicialmente uma solicitação da lista final de declarantes, isso é, de testemunhas, de peritos que vão prestar depoimento nesse momento oral. É também aberto prazo para eventual substituição de declarantes. E, por fim, é apresentada uma resolução final pela corte sobre quais serão os declarantes. Eles, na sequência, eles serão citados e deverão apresentar-se ante um agente dotado de fé pública. A audiência, então, ela vai ser composta das seguintes etapas: a exposição dos fundamentos do relatório apresentado pela Comissão Interamericana, a inquirição, isso é, os declarantes vão ser questionados, é aberta uma oportunidade de apresentação de alegações pelas supostas vítimas, com direito à réplica e tréplica em relação ao Estado. São apresentadas, por fim, as observações finais dos juízes, da comissão, e então os juízes vão poder apresentar perguntas, caso tenha. Na sequência, é elaborada uma ata da audiência, é aberto prazo para alegações finais, e então tem-se sentença. Com relação à sentença, é possível que os estados apresentem um pedido de interpretação da sentença. Esse pedido parece muito com o Instituto dos Embargos de Declaração, que nós temos aqui no Brasil. A ideia não é que a corte revise a sua sentença, mas que ela explique o que ela quis dizer com determinado ponto que eventualmente tenha ficado obscuro. E na sequência, abre-se prazo, então, para o cumprimento de sentença. Isso é, os estados eles deverão cumprir com todos os pontos que a corte apresentou na sentença. Aqui importa observar, como Cansado Trindade costuma dizer, a sentença não é um self-service para os estados, que podem pegar os elementos que eles quiserem cumprir e descumprir outros. Não, os estados devem cumprir integralmente as sentenças da Corte Interamericana. Costumam ser sentenças muito extensas e detalhadas, por isso, alguma dificuldade de alguns estados em cumprirem com a sua integralidade. Mas, independentemente disso, eles têm essa obrigação. Olha, as sentenças devem ser cumpridas necessariamente de forma integral. E aí, a corte ela costuma acompanhar esse cumprimento. Novamente, como o Cansado Trindade diz, a ideia da corte de trabalhar com um cumprimento parcial, na verdade, significa um descumprimento. Olha, se o Estado tinha a obrigação de cumprir com todos os elementos daquela sentença, se ele ainda não cumpriu com algum deles, isso significa descumprimento. Mas, de toda forma, a Corte costuma avaliar em sentença completamente cumprida, parcialmente cumprida e descumprida, ainda não cumprida. Bom, caso vocês tenham quaisquer dúvidas, podem perguntar abaixo. Caso também tenham sugestões de temas para trabalhar
Também, né, sintam-se à vontade de apresentar essas sugestões e caso queiram, né, conhecer um pouco mais sobre o sistema interamericano, convido todos vocês para acessarem o site tanto da Comissão como da Corte Interamericana, que tem uma série de materiais muito informativos, tanto sobre o seu funcionamento, como sobre os casos que elas têm apreciado, os temas, né, que a comissão tem acompanhado. Acessem o site e acompanhem esses temas. Até a próxima!